Olá, boa noite. Estamos no ar com mais um Sala Debate. O Brasil tem apresentado resultados positivos em questões ligadas ao acesso à educação e à permanência na escola. É o que aponta um relatório lançado no último dia 13 de julho pelo Unicef, o Fundo das Nações Unidas para a Infância, em comemoração aos 25 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente. Por exemplo, de 1990 a 2013, o índice de crianças em idade escolar obrigatória fora da escola caiu 64%. No mesmo período, a taxa média de analfabetismo entre pessoas de 10 a 18 anos também foi reduzida em quase 90%. No entanto, mesmo com as boas notícias, mais de 3 milhões de crianças e adolescentes ainda estão fora das escolas. E das que estudam, quase 8 milhões estão com atraso escolar de mais de 2 anos. Por isso, quais são os avanços do direito das crianças e dos adolescentes à educação 25 anos depois da promulgação do ECA? Que estratégias o governo federal deve adotar para garantir o ensino e a aprendizagem de qualidade? Nós convidamos para esse debate Mário Volpi, coordenador do programa Cidadania dos Adolescentes do Unicef, e Mozar Neves Ramos, diretor de articulação e inovação do Instituto Ayrton Senna. E você, claro, pode e deve participar do nosso programa pelo nosso perfil no Twitter e no Facebook. A gente está esperando a sua pergunta e a sua opinião. Boa noite, Mário. Boa noite, Mozar. Eu queria começar o programa mostrando e pedindo para vocês assistirem com a gente uma pequena matéria que a gente preparou sobre um histórico da legislação ligada à educação no Brasil. Vamos assistir. Considerado um dos textos jurídicos mais modernos do mundo no que se refere à legislação infanto-juvenil, o Estatuto da Criança e do Adolescente completa 25 anos este mês. Entre as garantias previstas pelo Estatuto está o direito à educação em igualdade de condições de acesso para todas as crianças e adolescentes. A partir do ECA, no decorrer dos anos 90, o acesso à escola no Brasil começou a ser universalizado. Nesse processo, um marco importante foi a Lei de Diretrizes e Bases, a LDB, de 1996, pois ela estabeleceu como obrigatório o ensino dos 7 aos 14 anos. A LDB foi alterada em 2006 e passou a estipular o ensino fundamental a partir dos 6 anos de idade. Em 2009, a escolaridade obrigatória foi ampliada para meninos e meninas entre 4 e 17 anos. Outro passo decisivo para melhorar o rumo educacional no país veio em 2014, com a aprovação do Plano Nacional de Educação, o PNE. Em vigência há um ano, o plano traçou 20 metas para o setor até 2024. Se essas medidas forem cumpridas dentro dos prazos, o PNE vai contribuir e muito para impulsionar a educação brasileira, que já avançou bastante nos últimos 25 anos. Mas, apesar do progresso, a área educacional tem pela frente grandes desafios. Por exemplo, como incluir mais de 3 milhões de crianças e jovens que ainda estão fora da escola. Além disso, uma vez garantido o acesso à educação, como fica a discussão sobre a qualidade do ensino? Bom, essas perguntas que terminam aí o nosso VT vão fazer parte do nosso programa, mas eu queria começar, Mário, com a seguinte pergunta: o Brasil respeita o direito à educação? Olha, eu acho que o Brasil fez um grande avanço, conforme os indicadores mostraram, nesse movimento de consolidar um conjunto de leis que garantem esse direito. Então, nós formalmente assumimos que o país precisa investir em educação, né? Agora, entre essa declaração de princípio, entre esse momento em que o país fez a coisa certa de ter uma legislação, de complementar essa legislação com uma lei de diretrizes e bases, depois aumentar esses anos de escolaridade obrigatória de 4 a 17 anos e investir para que essa educação seja de qualidade, ainda há um espaço aí para muito investimento. Eu acho que o Brasil conseguiu resolver um pedaço dessa educação dos 6 até os 14 anos, garantindo pelo menos o acesso a quase 98% das crianças, mas de 4 e 5 anos e de 15 a 17 anos, nós temos um grande problema, que é resultado um pouco de uma
ideia mágica que existe de que se você investir nos primeiros anos de vida, as coisas vão dar certo, né? O Brasil tem muito essa ideia de que os 3 primeiros anos de vida são decisivos. Se você estimular a criança, ela desenvolve habilidades e depois ela vai progredir automaticamente. Depois se disse, não, aos 5 anos. Depois se disse até os 9 anos, até os 10 anos. Na verdade, todos os indicadores que a gente avalia mostraram que a vida ela é uma sucessão de fases que são complementares e interligadas. Então, não dá para ter solução mágica. O Brasil precisa investir na creche, na educação infantil, no ensino fundamental e no ensino médio. Até os 18 anos, o Brasil precisa fazer um grande investimento para melhorar a qualidade e impedir que a gente perca, não é, essa grande população de adolescentes e jovens que acaba abandonando a escola porque a escola acaba não sendo a resposta para as necessidades, para os projetos e para as demandas que os jovens têm. Mozart, o Mário falou agora das mudanças que são fundamentais aí nas diferentes fases da escolaridade. Essas mudanças, na sua opinião, elas devem ser concomitantes ou existem áreas prioritárias que devem ser resolvidas agora? Bom, em primeiro lugar, é preciso colocar prioridade para a educação. Não existe, como o Mário estava dizendo, uma bala de prata que você vai resolver todas essas questões. Então, a educação básica no Brasil, ela precisa ter um investimento forte e, ao mesmo tempo, uma visão sistêmica. Não dá para você, por exemplo, hoje imaginar que resolvendo o problema da educação da primeira infância, a gente resolve as outras etapas. Cada uma das 3 etapas seguintes à educação infantil vai precisar de um olhar diferenciado e complementar para que, de fato, esse jovem, concluindo a educação básica, portanto o ensino médio, esteja preparado para a vida, ou seja, ou para ir para uma universidade, para uma educação tecnológica ou mesmo para o mundo do trabalho. O grande desafio que a gente tem é como, de fato, investir com resultados, com foco. O Brasil até hoje não tem. A gente fala que da questão do acesso, é verdade, mas da permanência é ainda um desafio. Para se ter uma ideia, a cada 24 segundos, um aluno deixa a escola no Brasil. É algo que você fica extremamente preocupado, Sim. Porque uma coisa é a matrícula, a outra coisa é a permanência na escola. O outro olhar que a gente precisa ter é que, se de fato nós avançamos, e de fato avançamos, nos anos iniciais do ensino fundamental, nos anos finais e no ensino médio, o Brasil está literalmente estagnado em termos de aprendizagem. Por isso, eu entendo que o Brasil precisa ter um olhar sistêmico, entender que cada uma das 4 etapas da educação básica vai precisar de uma atenção que passa necessariamente por investimento, foco, ter um currículo, uma base nacional comum e valorização do professor nesse país. Sem bons professores, não existe milagre. Vamos falar então das metas do PNE, que como a gente viu, né, em 2014 foi aprovado, e as primeiras metas, as 7 primeiras metas, dialogam muito com o ECA, né? A questão diretamente ligada ao direito, ao acesso à educação de qualidade. Na verdade, o PNE avança muito nessa questão da qualidade do ensino da aprendizagem. E aí vamos pegar a meta 2 do PNE, que fala do ensino fundamental. Como vocês colocaram aqui, a gente avançou muito nessa etapa da escolaridade, né? Quase 97,1% das crianças de 6 a 14 anos estão matriculadas no ensino fundamental. Mas, isso parece muito, mas a gente ainda tem aí cerca de 3%, que são quase 500 mil crianças, entre 6 e 14 anos, fora da escola. O que falta para a gente incluir esse grupo de 500 mil crianças na educação fundamental? Eu acho que aqui é um programa, um desafio multissetorial. Eu acho que a educação tem um papel importante, um papel central, mas essas crianças que estão fora da escola, muitas estão por uma dificuldade, às vezes, de transporte, por ter uma escola distante. O Brasil fez uma opção, alguns anos atrás, de fechar escolas do campo e tentar fazer nucleação e colocar ônibus. Eu acho que precisa rever essa estratégia. A escola, em muitas comunidades, mesmo que ela seja uma escola pequena, ela é um centro de socialização daquela comunidade, ela é um espaço de aprendizagem para além da escola. E quando você tira essa criança aqui, põe num ônibus durante 3 horas para chegar num centro
mais populoso, você acaba desconectando aquela criança da sua realidade, não é? E o resultado da aprendizagem dela, em geral, é pior. Então, tem uma estratégia que precisa ser revista no país, é de garantir que a educação, especialmente a educação do campo, chegue nas comunidades onde as crianças estão. Um outro tema é o tema do trabalho infantil, que o Brasil quase zerou, né, o trabalho infantil de até 10 anos, mas o trabalho de 10 a 14 ainda tem um grande contingente de crianças que trabalham. E o trabalho, é importante lembrar que o trabalho é um dos grandes fatores de exclusão da escola, porque a família acaba gerando uma pressão sobre a criança de que aquela renda, aquela ilusão de uma pequena renda, acaba contribuindo com a família mais do que se ela estivesse aí estudando para depois entrar no mercado de trabalho numa condição de mais vantagem, não é? E os outros temas relacionados são também, às vezes, temas relacionados à criança ter ou não ter uma deficiência. Crianças indígenas, por exemplo, nós precisamos ampliar a nossa rede de escolas indígenas no país. Ela precisa estar conectada com a língua, com a cultura, com a ancestralidade dos povos indígenas. Então, nós vamos pegar nessas 500 mil crianças aqui... Que tem rosto, né? Pelo que você está dizendo, tem rosto, tem raça, né? Tem endereço, tem rosto, tem raça, tem condições bem objetivas. Então, aqui, nós não adianta, né, fazer mais do mesmo. Óbvio que é preciso continuar fazendo mais do mesmo para aquelas crianças para as quais a educação já é uma resposta. Mas para essas, nós precisamos de uma atuação bem específica, pensada a partir do contexto, da vida, dos valores, né, e das expectativas dessas crianças. O Mozart queria fazer algum comentário? Eu acho que isso poderia ser sintetizado em algo que, para mim, é central para que o Plano Nacional de Educação dê certo. É o que a gente chama de regime de colaboração. Para você incluir a educação do campo, não é? A educação indígena, realmente esses são 3,7 milhões de crianças e jovens de 4 a 17 anos fora da escola. Isso é do tamanho de um Uruguai, do país do Uruguai. Então, para dar certo o plano, para mim tem que ter uma pactuação federativa entre o governo central, o governo federal, os estados e municípios. Isso estaria previsto, na verdade, então, na implementação do Sistema Nacional de Educação, né? Exatamente. Que prevê essa união, né, dos poderes, né? Porque, na prática, o governo federal é que detém a maior parte do recurso. E, relativamente, é quem menos investe, quando você olha os percentuais para a educação. Então, é preciso que a centralização que o governo federal vem fazendo ao longo dos 20 anos em termos da arrecadação dos impostos e o compartilhamento cada vez menor com estados e municípios, isso possa de fato ocorrer através do regime de colaboração. Se não se instituir esse regime de colaboração, irá faltar a responsabilização. Aí vão decorrer os 10 anos do Plano Nacional e a gente vai verificar que uma boa parte das metas não foram alcançadas. De quem é a culpa? Exatamente. Eu queria pegar esse gancho que a gente falou aqui da educação do campo, educação rural, e falar também da importância aí das secretarias municipais e estaduais de educação, né, nesse pacto pela melhoria da educação, e chamar mais um convidado que vai participar com a gente pelo Skype, porque há um ano o Ministério Público Federal realiza um projeto que tem, entre outros objetivos, estabelecer o direito à educação básica de qualidade para os brasileiros. Ele é realizado em parceria com os estados e o Ministério Público pela Educação realiza visitas às escolas públicas do país, fazendo um verdadeiro levantamento das condições pedagógicas e de infraestrutura. Então, para a gente conhecer um pouco mais desse trabalho, eu vou conversar agora pela internet com o Procurador da República, Sérgio Piniel, que é um dos coordenadores do projeto Ministério Público pela Educação. Boa noite, Sérgio, tudo bem? Boa noite, tudo bom? Obrigada por participar do Sala Debate de hoje. Sérgio, como é que é feito esse levantamento do Ministério Público pela Educação? Pois é, o projeto Ministério Público pela Educação, o MPEDUC, é um projeto em parceria do Ministério Público Federal e o Ministério Público dos Estados e do Distrito Federal. Ele, então, tem 3 etapas. A primeira etapa é a etapa de diagnóstico, né? O objetivo do projeto é exatamente verificar o que está acontecendo na educação nas redes de ensino e promover as mudanças necessárias.
Então, a primeira etapa é uma etapa de diagnóstico. A gente faz esse diagnóstico com a remessa de questionários para as escolas, então, preenchem alguns questionários, também os conselhos sociais, CACS, Fundeb e CAI, e os gestores, né, secretário municipal de educação e secretário do Estado, né, de educação, e nós também fazemos visitas às escolas e fazemos uma audiência pública. Então, com essas três ferramentas, né, questionários, visitas e audiência pública, a gente faz um diagnóstico da rede de ensino. E a partir desse diagnóstico, a gente passa para uma segunda etapa, que é de apresentação de recomendações, a partir do que foi detectado como problema, recomendações para aperfeiçoar, né, a educação no município. Ô, Sérgio, eu queria te interromper. O projeto está sendo executado. O Ministério Público expede entre 15 e 20 recomendações sobre diversos aspectos pedagógicos, aspectos relacionados à alimentação escolar, transporte escolar, programas do governo federal, enfim, aspectos estruturais, e são expedidas recomendações para que os gestores promovam as mudanças necessárias. E nós acompanhamos o atendimento dessas recomendações, né? Por um tempo são acompanhadas e, ao final, a gente passa por uma terceira etapa, que é uma etapa de prestação de contas, em que é realizada uma segunda audiência pública, em que os gestores têm oportunidade de apresentar para toda a sociedade o que ele vem fazendo para atender as recomendações do Ministério Público. Então, é uma prestação de contas tanto do Ministério Público quanto também dos gestores. Sérgio, como é que os gestores, né, os secretários de educação municipal e estadual recebem a visita do MPEDUC? Existe alguma resistência ou eles estão abertos aí a participar desse levantamento, a participar dessas mudanças que vocês propõem aí ao fim desse diagnóstico? Olha, eu te ouvi muito pouco, estava ouvindo perfeitamente, ouvi pouco, mas pelo que eu ouvi, os secretários apresentam alguma resistência. Eu posso repetir a minha pergunta? Em geral, não. Na verdade, o projeto é uma parceria não só entre o Ministério Público Federal e o Ministério Público dos Estados, mas também entre o Ministério Público e os gestores, e também o Ministério Público e a sociedade. Os gestores também têm muito a ganhar com esse projeto, né? Afinal de contas, nós partimos da premissa que todos querem o melhor para a educação. Então, os gestores podem aproveitar a execução do projeto para que, dentro do próprio município, estabelecer a educação como sendo prioridade e, com isso, promover as mudanças necessárias. A gente tem tido vários exemplos de sucesso pelo Brasil afora, em que os gestores, aproveitando a execução do projeto, vem conseguindo da própria prefeitura uma prioridade na pasta da educação. Então, a gente tem um município lá em Alagoas, por exemplo, que foi inicialmente detectado um problema grave com transporte escolar, e o município, enfim, a partir desse diagnóstico que foi feito, aderiu ao programa do governo federal Caminho da Escola, e aderiu às licitações, né, do programa, e adquiriu ônibus escolares. E assim foi em vários outros municípios. Então, respondendo a sua pergunta sobre a resistência, em princípio não há resistência exatamente porque o projeto é para ser uma parceria entre o Ministério Público e os gestores e também a sociedade. O Mozart, que está aqui no estúdio com a gente, ele gostaria de fazer uma pergunta ao Sérgio. Por favor, Mozart, fique à vontade. Boa noite, Sérgio. Na verdade, eu queria apenas corroborar com a resposta dada por ele. Quando o secretário de Educação de Pernambuco, eu fui procurado exatamente pelo Ministério Público do Estado para criar uma das primeiras promotorias de educação. E ajudei não só a estruturar, mas cedi vários técnicos. Claro, a pressão sobre mim aumentou muito depois da promotoria, mas eu sempre entendi que esse trabalho dos organismos de controle, né, dos controles sociais, são muito importantes. Eles são, na verdade, os guardiões de toda uma estrutura para melhorar a educação no país. Portanto, eu reputo tanto o Ministério Público na esfera federal e nas esferas estaduais
como também os tribunais de contas, que hoje estão com a visão além da questão contábil. Eles estão olhando muito a questão da eficiência, eficácia e da efetividade. Não é? Então, eu acho que isso vai ser muito importante para criar esse trabalho realizado pelo Sérgio, pelo Ministério Público Federal. Eu acho fundamental para melhorar a qualidade da educação. A gente tem dados aqui, Sérgio, do projeto do MPEDU, que ele está sendo realizado e executado em todos os estados do país. 265 municípios já estão executando também o projeto, já foram mais de 70 audiências públicas. E eu queria falar exatamente com o Sérgio sobre as audiências públicas. Como é que a participação popular, né, é importante para que um projeto como o MPEDUC tenha continuidade e o resultado esperado? Eu não sei se o Sérgio está me ouvindo. Sérgio, você está me ouvindo bem? Eu acho que a gente teve um problema com a nossa comunicação com ele, então eu vou trazer essa conversa para cá, né? A participação popular também é importante. Eu digo isso porque, assim, as nossas crianças e adolescentes, elas sabem, Mário, do direito que elas têm à educação, os pais, a sociedade sabe da importância do direito à educação e elas entendem os mecanismos existentes para se cobrar esse direito. Eu acho que existem diferentes situações, mas, em geral, eu acho que as famílias, elas sabem da importância da educação, mas nós estávamos comentando aqui que elas, em algum momento, elas delegam essa responsabilidade para a escola. Acho que a escola tem que resolver o problema da educação do seu filho. Eu acho que nós precisamos recuperar um pouco essa coparticipação dos pais, da família, da comunidade, para, de fato, constituir uma comunidade educativa ao redor da escola, para não ser a escola o único ambiente onde a criança aprende. A criança aprende em diversos lugares, na família, na comunidade, nas igrejas, nos clubes, nos grupos de amigos. Então, trazer essa corresponsabilização da família é muito importante. Eu acho que essa ideia, por exemplo, de fazer audiências públicas, o Unicef tem uma iniciativa no semiárido brasileiro e na Amazônia, que é de criar uma iniciativa chamada Selo Unicef Município Aprovado. Nessa iniciativa, uma das atividades é fazer um fórum comunitário para avaliar as políticas públicas. Nesse momento de avaliar as políticas públicas, sem dúvida que a política de educação é uma das que mais tem discussão, tem debate, todo mundo quer opinar sobre esse tema, mas o que a gente observa é que nós precisamos aumentar o conhecimento das famílias e das próprias crianças e adolescentes sobre os seus direitos. É muito comum quando a gente, inclusive em públicos que vão a palestras, cursos, eventos, quando a gente pergunta qual é a idade de educação obrigatória no Brasil, a maioria das pessoas continua respondendo que é de 7 a 14 anos. Aí alguns já dizem que é de 6 a 14, né? Mas ainda não se acompanha, né, as discussões sobre educação. Essa educação, algumas pessoas vêm com surpresa. O Brasil tem, não é, de 4 a 17 anos, né, são praticamente 14 anos de escolaridade obrigatória. É um dos países que tem a duração da escolaridade obrigatória mais extensa. E isso é muito importante, porque isso vai colocar as bases para o desenvolvimento do país. Então, mobilizar as famílias, a sociedade, ter atores discutindo a educação é fundamental. Eu vou chamar de volta o Sérgio para a gente conversar rapidamente. Sérgio, eu te peço desculpa porque o nosso tempo desse bloco está acabando, mas eu queria suas considerações em relação exatamente ao que o Mário está colocando aqui. A participação popular nas audiências públicas é um fator importante, né? Para o resultado do projeto que o MPEDUC realiza, a participação da população local também, né? Eu queria rapidamente a sua resposta para esse assunto, para a gente ir caminhando aí para o fim desse primeiro bloco. Certo. Sem dúvida, a participação popular é tudo. Aliás, o slogan do projeto é Ministério Público pela Educação, Escola com Participação. E a gente tem visto em muitos lugares uma participação efetiva, em especial nos municípios pequenos. E por incrível que pareça, nos municípios maiores a participação é menor. Então, realmente é um desafio para todos nós fazer com que a sociedade se mobilize em torno desse tema tão importante que é a educação. Sérgio, a gente está mostrando aí, enquanto você fala, algumas fotos que vocês enviaram para a gente do MPEDUC, algumas escolas aí a gente vê com problemas de infraestrutura, outras já com uma estrutura mais avançada, e aí um pouco também das imagens que mostram essas audiências públicas e a participação popular e dos procuradores da República nesse projeto. Sérgio, eu queria agradecer
a sua presença, a sua participação no programa Sala Debate de hoje e parabenizá-los aí pelo trabalho, viu? Muito obrigada. Eu que agradeço. Muito obrigado. A gente vai caminhando aí para o fim do primeiro bloco e na volta a gente retoma essa questão aí, né? Município maior com menos participação e a gente percebe que é o que o Mário colocava, né? Falta o entendimento, acho, da população também, não só do governo, colocar a educação como prioridade, né, Mozart? É um bom tema. É um bom tema. No país da pátria educadora, né? Tem uma pergunta rápida, eu acho que a gente pode deixar essa pergunta no ar, que é da Bia Cardoso, que ela mandou pelo Facebook, que é o seguinte, que eu acho que faz a gente pensar. A melhora na educação não leva, consequentemente, mais crianças para a escola? Opa! Sim, né? Traz uma escola de interesse. Então, a gente vai chamar o intervalo e volta já com essa pergunta. Estamos de volta com o Sala Debate, hoje falando sobre o direito à educação. Comigo aqui no estúdio, Mário Volpe, coordenador do programa Cidadania dos Adolescentes do Unicef, e Mozart Neves Ramos, diretor de Articulação e Inovação do Instituto Ayrton Senna. Você de casa, continue participando do nosso programa pelos nossos perfis no Twitter e no Facebook. A gente está esperando a sua pergunta e a sua opinião. Vamos lá, a gente terminou o primeiro bloco exatamente com uma pergunta enviada pela Bia Cardoso pela nossa página no Facebook, que é a seguinte: a melhora na educação não leva, consequentemente, mais crianças para a escola? Essa é uma pergunta... É uma pergunta importante, porque o que vai atrair as crianças para a escola é se a escola fizer algum sentido para a vida das crianças e das suas famílias. Então, não há dúvida que melhorar a qualidade da escola, melhorar os conteúdos, a organização do currículo, a estrutura da escola, a motivação dos professores, todo esse conjunto de mudanças que a gente quer ver nas escolas vão transformar a escola realmente num centro, né, de educação, de interesse para toda a comunidade. Eu acho que a melhor estratégia para garantir o acesso é ter qualidade, não tem dúvida. Uma escola de qualidade atrai muito mais gente do que uma escola desestimulante, não é? Ô Mário, o grande desafio, né, você me fez agora uma reflexão com base na pergunta da Bia, não é? Que qual é a escola que a gente está falando? É a escola do século XX ou a escola do século XXI? Eu sempre coloco essa questão porque eu entendo que a gente tem ainda um trinômio a ser resolvido. Eu acho que nós temos ainda uma escola do século XIX, do ponto de vista da forma como os alunos são alinhados, né, todos perfilados, né, o professor ali na frente da lousa. O que mudou essencialmente foi a cor da lousa, né, que antes era preta, sim, depois passou para ser verde, agora é branca, se bem que em algumas escolas você ainda encontra as cores anteriores. O professor que foi formado do século XX e o aluno que é do século XXI. É um aluno que quer muito mais uma aprendizagem com significado, né? Que tenha, de fato, uma educação integral, não somente os aspectos cognitivos, como letramento, numeramento, mas também uma escola que prepare esse aluno para a vida, desenvolver as habilidades para a vida, né? Habilidades como trabalho colaborativo, o trabalho em equipe, né? Você que tem um momento, a criatividade, a inovação, pensamento crítico, que são elementos hoje determinantes, habilidades fundamentais para que essa criança, para que esse jovem possa, de fato, progredir ao longo da vida, ser um jovem autônomo e, portanto, essa é a escola que o jovem de hoje, que a criança de hoje espera. Quer dizer, a gente precisa vencer essa dicotomia entre a escola que a gente está preparando, não é a escola que os alunos de hoje estão esperando. Pois é, nesse sentido a gente tem taxa de evasão, uma taxa de evasão muito alta, principalmente aí no ensino médio, que é um gargalo, né, como se coloca hoje em dia da nossa educação. Também aí uma taxa de evasão alta nos anos finais do ensino fundamental. Se a gente for pegar a taxa de evasão no ensino médio, de acordo com o INEP, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisa, 8,1% do abandono escolar no ensino médio representa 659.493 casos
de abandono dos jovens na escola, né? E aí a gente já falou de algumas razões desse abandono, né, Mário? Como, por exemplo, o fracasso escolar, necessidade de trabalho, a gravidez na adolescência. Que estratégias devem ser traçadas pelo governo federal, pelo Ministério da Educação, para atingir esse público especificamente? Tanto aí o pré-adolescente dos anos finais do ensino fundamental, como já o adolescente que está começando a cursar o ensino médio. Como é que a gente mantém esse aluno? Eu acho que um desafio para a política de educação é superar o que nós temos aqui, uma certa cultura da repetência. Eu acho que nós temos que pensar uma escola mais atualizada dentro do que o Mozart vinha dizendo. A escola hoje ela tem que ser um grande espaço de interação, porque a sociedade ela é muito mais complexa, o conhecimento está em diferentes fontes, a escola não é a única fonte do conhecimento. A escola deve ser mais um espaço de organização dos diferentes saberes, não é? E interagir muito mais com a sociedade e com as crianças e os adolescentes. O que a gente observa? Que os alunos, eles tentam, ele vai, ele frequenta, ele repete. Então, tem uma disposição dos alunos, dos estudantes, para aprenderem. E eu acho que nós precisamos de duas respostas aqui. Uma da sociedade, não é, ajudando a resolver aquelas políticas que precisam superar as dificuldades que as famílias encontram, sejam de renda, necessidade de trabalho, educação para a saúde, para a sexualidade, para evitar a gravidez na adolescência. Esse conjunto de temas que a sociedade precisa responder através das outras políticas, das políticas de desenvolvimento social, as políticas de assistência social, as políticas de saúde, as políticas de cultura, esporte e lazer, mas tem uma parte que a escola é que tem que responder. Então, essa parte, não é, que tem a ver com aquele aluno que está na escola e que precisa ser estimulado, não é, a interagir, a produzir conhecimento. Uma das coisas mais interessantes que a gente fez numa pesquisa, que a gente observou numa pesquisa alguns anos atrás, é que escolas que tinham uma estrutura mais ou menos, que a gente podia dizer, uma estrutura quase precária, mas cuja nota no IDEB, na Prova Brasil, foi acima da média nacional. Então, nós fomos olhar o que essas escolas tinham de interessante. Tinha professores estimulados, a maioria deles com uma formação superior, recebendo um salário decente, e crianças produzindo. Muitas dos textos que estavam, das figuras, dos desenhos que estavam na escola eram produções da própria criança. Então, era um espaço em que a criança se sentia realizando alguma coisa, manifestando suas habilidades, expondo seus talentos, sendo valorizada como aquilo que a gente chama do sujeito da aprendizagem. Então, eu acho que à medida em que as políticas conseguirem estimular professores, comunidade pedagógica, diretor, coordenador pedagógico, secretários de educação, para investirem nessa escola como um centro de organização do conhecimento, que absorve da sociedade, das outras fontes de conhecimento, as diferentes abordagens, os diferentes conceitos, os diferentes saberes, para organizá-lo de uma forma que faça sentido para a vida das crianças. A gente está falando aqui no fundo, né, Mozart, da questão da qualidade do ensino, né? E o Mário tocou na questão do IDEB, né? O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. E ele é composto, a gente pode dizer, basicamente de dois indicadores, língua portuguesa e matemática. É o suficiente, na sua opinião, para a gente avaliar a qualidade da educação brasileira? Bom, duas disciplinas? Na verdade, espera-se que essas duas sejam a base, não é? E, naturalmente, ciências é uma outra área muito importante. Mas eu queria, em primeiro lugar, não só olhar a questão das disciplinas. Eu acho que tem um ponto central que, para mim, só faz sentido ter, é a escola, que o jovem quer uma escola que caiba na vida. A escola que está sendo oferecida a ele hoje está completamente. A formação do professor está uma formação, como eu disse, ainda do século XX. A gente precisa ajudar o professor realmente a ter uma formação que dialogue com os anseios dessa juventude. Não é? 40% dos que abandonam a escola no ensino médio o fazem por desmotivação, não é nem para trabalhar. Foi uma pesquisa do Marcelo Neri. Então, daqui da Fundação Getúlio Vargas, do Rio de Janeiro. Então, é muito importante que a gente possa ter uma maior flexibilidade na escola diurna,
dos alunos matriculados no diurno, no ensino médio, que possa ser de tempo integral, falar de interdisciplinaridade, sem que o professor tenha tempo da mesma área de conhecimento para planejar as suas atividades, tem que ter tempo integral, isso no diurno. No noturno, é outra escola. Nós temos hoje 1/3 dos alunos no ensino médio que são alunos do período noturno. São alunos trabalhadores que têm uma faixa etária 3 anos a mais, em média, do que o aluno do diurno. Então, é uma outra estratégia que a gente precisa ter. E infelizmente, esse aluno do noturno, ele tem um índice de aprendizagem que é ainda inferior ao aluno do diurno, que já é extremamente baixo. Essas mudanças que você está falando, até a gente vê recentemente o Enem, né? O Exame Nacional do Ensino Médio. Ele já é uma mudança total na forma de avaliar, de inserção dos estudantes que saem do ensino médio nas universidades brasileiras. E ele é muito diferente do que é ensinado dentro da sala de aula. A gente já percebe aí que é preciso uma mudança estrutural muito grande, né? Veja uma coisa interessante, o Enem veio para provocar essa mudança no ensino médio, né? Para acabar um pouco mais com aquela história da decoreba, sim, de você estar guardando só conteúdo, mas procurando dar sentido, né, à aprendizagem, interligando por áreas de conhecimento. Era uma mudança, já começa a fazer sentido no ensino médio. Agora eu faço a pergunta, e digo porque fui professor até pouco tempo da Federal de Pernambuco, tenho andado bastante falando com os professores das universidades, e as universidades mudaram em quê a partir do Enem? Praticamente nada. Quer dizer, o outro lado do braço da ponte, o Enem é a ponte, que está fazendo uma nova, pelo menos enquanto proposta, de mudar o ensino médio, mas a universidade tem que mudar. Porque se a universidade não mudar na maneira de formar os nossos professores, na maneira de como receber esses alunos egressos do Enem e não mais do antigo vestibular, nós não vamos fazer a mudança. Tem que ter esse diálogo entre a universidade e o ensino médio. Eu quero voltar um pouco aí na escolaridade, então, para falar sobre um momento determinante para a formação das nossas crianças, né? Que são os primeiros anos da infância e da vida escolar. Nos últimos 12 anos, o país avançou no número de matrículas em creches e pré-escolas. Para vocês terem uma ideia, entre 2001 e 2013, o número de crianças de 4 e 5 anos que frequentam a escola passou de 60,8% para 84,9%. Entre aquelas de 0 e 3 anos, em 2001, apenas 12% estavam matriculadas em creches. Já em 2013, esse número passou para 25,4%. Mas, no entanto, a gente ainda está longe de atingir a meta do PNE, que é de ter, em 2024, 50% das crianças dessa faixa etária matriculadas em creches. Por isso, eu vou convidar agora, para participar da nossa conversa, o Renato Nutti. Ele é criador do movimento Quero Creche e ele criou esse movimento exatamente porque em Campinas, na cidade em que ele mora, há um déficit muito grande de crianças sem creche. São cerca de 7.500 crianças que ainda não têm vaga nas creches públicas. Renato, boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo bem. Renato, obrigada por participar do nosso programa. Renato, esse movimento existe para lutar pelas vagas nas creches públicas de Campinas, em São Paulo. Como é que vocês atuam, né? Como é que é a participação dos pais nesse movimento, na luta aí pelo aumento de vagas nas creches e pré-escolas de Campinas? Nós criamos um movimento em 2013, por iniciativa de um grupo de pais que ou não conseguiam matricular os filhos nas creches municipais, ou enfrentavam o problema da falta de vagas em período integral, né? Então, nós criamos um movimento em 2013, por uma iniciativa de um grupo de pais e mães. Passamos a contar com o apoio dos trabalhadores da educação na rede municipal daqui da cidade. E a nossa principal forma de atuação é ocupar as praças públicas, fazer a denúncia pública, né, da falta de vagas, da falta do período integral, e tendo assim, muito claro para nós que o nosso objetivo é construir, não é só zerar o déficit de vagas, mas é conseguir uma educação pública de qualidade em período integral para todas as crianças. Esse é o nosso principal foco, o principal objetivo das nossas lutas e das nossas mobilizações. Como é que os pais aí em Campinas, eles entram às vezes com liminar na justiça, né, para conseguir uma vaga numa creche pública, é isso mesmo?
Esse é o procedimento básico, né? E eu creio que não seja aqui, não seja uma situação específica só de Campinas, né? Acho que isso é uma regra geral, né, de todos os pais que enfrentam essa dificuldade de conseguir vaga nas creches, né, para matricular os seus filhos. Mas aqui, realmente, a quantidade, né, de pedidos no Conselho Tutelar, né, de solicitações para garantir a vaga via ordem judicial é muito grande. Eu creio que aqui em Campinas, cerca de 70%, 80% dos atendimentos do Conselho Tutelar aqui na nossa cidade giram aí, dizem respeito a falta de vagas em creche. Então, a gente pode perceber, não de maneira alguma descartando a violência física contra a criança, né, de maneira alguma minimizando, mas a gente pode perceber que a iniciativa, ou melhor, a falta, né, de iniciativa do Estado em garantir uma educação pública de qualidade é o principal direito das crianças que vem sendo afrontado, né, que vem sendo desrespeitado. A gente entrou em contato com a Secretaria Municipal de Educação de Campinas e eles disseram que tem aí tomado atitudes para suprir esse déficit de vagas. Então, eles estão prevendo a entrega de 8 unidades à população de Campinas até o início de 2016. Porque a gente percebe também, né? Consegue garantir a matrícula na creche, na pré-escola pela via judicial, mas, por exemplo, não existe creche suficiente para suprir essa demanda, né? E aí tem uma outra questão que a falta de creche também traz, né, Renato? Que atrapalha muito aí o dia a dia das famílias, né? Muitos pais acabam deixando os filhos menores com os filhos adolescentes, né? Que acabam aí tomando uma função muito maior do que a que eles têm na família. Muitos desses adolescentes acabam deixando de ir à escola para cuidar dos seus irmãos menores. Muitas mulheres também que deixam de trabalhar para ficar com essas crianças, né? Essas discussões fazem parte também do dia a dia e do movimento, e vocês têm uma relação direta com a Secretaria Municipal de Educação de Campinas para falar dessas questões, Renato? Então, olha, veja bem, eu acho que o que você tocou é importante, porque realmente tem uma iniciativa aqui da Prefeitura de construção de creches, porém, está sendo feita, o que está sendo construído é o que se chama aqui de naves-mães, onde o prédio pertence à prefeitura, mas a gestão, né, da creche em si, ela é transferida para ONGs, né, para entidades religiosas, muitas vezes. Nós temos uma crítica muito grande à prefeitura, primeiro que assim, a quantidade, o déficit de vagas aqui é muito grande, e a quantidade de creches que vêm sendo construídas, elas ficam muito aquém da necessidade para zerar esse déficit. E a iniciativa essa iniciativa da prefeitura, ela está se dando por via das terceirizações, do repasse desse serviço para entidades, para ONGs, né, para organizações sociais, que nós temos uma crítica muito forte a isso. Nós entendemos que a educação, ela tem que ser pública, né, ela tem que ser oferecida pelo Estado e tem que ser gerida pelo Estado, né? Porque assim, fala-se muito em qualidade da educação, e a gente percebe que a qualidade da educação está muito vinculada às relações de trabalho em que esses professores, esses agentes de educação infantil ou monitores vão realizar o seu trabalho, né? E quando você transfere essa atividade, que é uma atividade essencial, onde a criança está começando a construir os seus vínculos, né? Seus vínculos emocionais, a gente percebe que a jornada de trabalho desses trabalhadores às terceirizadas é muito alta, é praticamente o dobro em relação aos trabalhadores da prefeitura, os salários são bem menores e a rotatividade no trabalho é muito grande. Renato, eu queria agradecer então, a sua parte. Tem esse problema, que é um aspecto que a gente... Sim. Perdão. Só para concluir... Picotou um pouquinho, eu queria que você terminasse aí, por favor, a sua fala. Não conseguimos entender aqui no estúdio. Não, o problema para nós, assim, o que a gente entende é que o investimento público ele tem que ser feito na ampliação física da rede e na gestão direta das unidades pela prefeitura, e não na terceirização. Essa via da terceirização, da oferta de vagas pelas OS, elas
não vão resolver o problema da educação, de construir uma educação pública de qualidade, né? É nesse sentido que o movimento ele vem focando a sua atuação, né, em zerar o déficit de vaga, sim, em ampliação da rede física, sim, mas principalmente na construção de uma educação pública de qualidade para todas as crianças, que consiga universal atendimento, e universal atendimento num patamar de qualidade bom e satisfatório. Renato, muito obrigada pela sua participação. Que a nossa atuação é o que a gente... Não, eu que agradeço. Renato, muito obrigada. Eu queria mostrar rapidamente a página de vocês no Facebook, é www.facebook.com/movimento Quero Creche, se você aí de casa quiser conhecer um pouco mais desse movimento e participar aí das discussões. A gente tem a meta número 1 que fala universalizar até 2016 a educação infantil na pré-escola para crianças de 4 a 5 anos de idade e ampliar a oferta de educação infantil em creches, de forma a atender no mínimo 50% das crianças até 3 anos até o final da vigência do PNE. Essa é uma meta factível? Ela é possível, na sua opinião, Mozart? Acho que a pré-escola, 4 e 5 anos, eu acho que o Brasil vai alcançar. Não talvez em 2016, como a lei coloca, mas eu creio que até 2018, pelas projeções, a pré-escola a gente chega lá. O desafio da creche, que o Renato aqui colocou, nos grandes centros urbanos, um dos grandes problemas que eu tenho observado, não só em Campinas, mas, por exemplo, em São Paulo, né, em Recife, são os espaços urbanos disponíveis para as creches. E um outro problema que eu acho que ele tem acompanhado, certamente, o movimento tem acompanhado, é o longo tempo para a construção de uma creche. Sim. Em média, 2 anos para que uma creche seja construída. Então, eu entendo que esse é um outro desafio do ponto de vista da infraestrutura. Um outro ponto que eu acho que nós precisamos pensar é a formação do professor para a educação infantil. A educação infantil, até anos atrás, era muito com aquele olhar do cuidar. Hoje, na própria resolução do Conselho Nacional de Educação, que nós participamos, é o binômio educar e cuidar. Né? E hoje os pais, infelizmente, como já disse o próprio Mário numa intervenção anterior, está terceirizando muito a educação dos seus filhos para as escolas, para os professores. Jogando a responsabilidade. Exatamente. Tem um provérbio africano que eu gosto muito, que para educar uma criança é preciso toda uma aldeia. Ou seja, é um dever de todos. Nós devemos ter um cuidado, não só esperando que a escola faça a sua parte, mas é importante também que os pais, um trabalho como esse que o Renato vem fazendo, mobilização, que nós falávamos anteriormente, só vamos ter, de fato, uma educação com prioridade se houver mobilização nacional. Se não houver mobilização da sociedade, não haverá prioridade. E será apenas mais um fator importante a educação. E importante é quase tudo. A gente tem um outro ponto, né, dentro dessas questões prioritárias aí de educação que a gente já falou, Mário, o ensino fundamental, né, os primeiros anos da educação infantil, o gargalo aí do ensino médio. Tem um ponto muito importante também que é a questão da alfabetização. Né? A gente tem um índice de analfabetismo funcional, né, que é muito alto, até nos estudantes do ensino médio mesmo, que é aquele que não consegue, que ele consegue ler as palavras, mas não consegue entender o sentido. Né? E aí a gente tem índices que são muito fortes, né? Crianças do 3º ano do ensino fundamental com aprendizagem adequada em leitura, de acordo com a última prova ABC, que é de 2012, ela é só de 44,5% e a meta é de 100%. Já para crianças do 3º ano do ensino fundamental também, mas com aprendizagem escrita, esse número cai ainda mais. Ele é de 30,1% dentro da nossa meta aí do Plano Nacional de Educação de 100%. Qual é o grande problema na alfabetização brasileira, na sua opinião? E de que forma um aluno, você que fala bastante das questões do ensino médio, né? Como é que a gente vai ter um ensino médio de qualidade se temos alunos que não têm nem escrita, nem leitura adequada? Eu acho que o Mozart já trouxe uma discussão importante aqui, que nós estamos esquecendo de um ator aqui importante, que são as universidades. Onde os professores estão sendo formados? Por que metodologia? Por que conteúdos? Então, eu acho que nós temos que fazer uma grande convocatória à universidade pública para repensar todo o sistema de aprendizagem, para estabelecer objetivos muito claros
que não podem ser objetivos para reduzir a criatividade. Pelo contrário, tem que ser objetivos que vão colocar algum horizonte diante dos professores. Por exemplo, uma criança aos 8 anos precisa estar alfabetizada. Alfabetizada quer dizer dominando, né, a escrita, a fala, a interpretação, né, a capacidade de escrever frases curtas, de entender o que está escrito numa frase. Aos 14 anos, ela precisa estar ou concluindo ou já tendo concluído o ensino fundamental. E aos 17, talvez aos 18, depende do dia que faz aniversário, né? Concluindo o ensino médio. Esses horizontes precisam estar claros no planejamento dos conteúdos, né? E nós precisamos olhar para uma sala de aula. Eu observava muito isso, que alguns professores eles chegam no 3º mês de aulas, no 4º mês, já olha para alguns alunos e diz, esse aqui está difícil, esse aqui vai passar, esses aqui. Então, ao invés de ele se dedicar àquele que está difícil e colocar desafios para aquele que tem mais capacidade de aprendizagem, ele vai tocando a turma como se fosse um grupo homogêneo. Eu acho que essa habilidade de trabalhar as competências individuais, de não pensar uma classe, uma turma como um grupo homogêneo, pensar a heterogeneidade do processo de aprendizagem, que deve acontecer em processos de interação, né? E aqui, se me permite, eu acho que o país fez um grande avanço ao fazer a inclusão das crianças com deficiência. Né? As crianças ganharam, tanto as crianças que têm alguma deficiência, que puderem interagir num grupo mais amplo de relações, ampliar as suas relações de amizade, de conhecer outras pessoas, quanto as crianças, né, que vão aprender com as pessoas que têm dificuldades. Não é? Nós precisamos transportar essa ideia da inclusão também para as crianças que têm dificuldade de aprendizagem, para elas se sentirem num ambiente de aprendizagem. Ô Mário, eu concordo com você. Agora, eu queria reforçar um ponto sobre a questão da inclusão, concordo plenamente, só que o país precisa olhar para a questão da formação de professores e uma política de contratação nessa área. Há uma fluidez na contratação, são normalmente professores temporários e nós precisamos realmente criar uma estratégia de formação. Do mesmo jeito que no caso da alfabetização. Eu faço essa pergunta, quem está formando alfabetizadores hoje no Brasil? Se vocês me responderem, a gente começa a resolver o problema da pedra angular da educação, que é a alfabetização. Para mim, o professor alfabetizador, todos os professores deveriam ser extremamente valorizados. Porque essa meta, mas né? O professor alfabetizador ele deveria ter uma atenção especial, porque é ali onde tudo começa. Porque a alfabetização é primordial no processo de ensino e aprendizagem, né? Até a gente falou aí de formação de professores, né? Professores para os diferentes níveis de escolaridade. A gente falou a questão, muito rapidamente, claro, como você colocou, da inclusão de crianças com deficiência na escola. A gente tem muitos problemas até, inclusive, de infraestrutura dessas escolas. A gente perpassou aí por alguns assuntos. Eu queria, infelizmente, o tempo passa bem rápido e a gente não consegue abordar todos os assuntos, mas eu queria fazer uma pergunta final. O problema do Brasil para melhorar a educação passa por uma questão financeira também? A gente não tem verba para a educação? Eu acho que nós temos que saber conciliar as duas coisas. É preciso administrar melhor o dinheiro que existe, mas administrando melhor o dinheiro que existe, nós vamos obter melhores resultados e vamos precisar de mais dinheiro. Então, são as duas coisas juntas. O Brasil não vai sair do impasse da educação sem fazer um maior investimento, mas só fazendo um maior investimento também não resolve. Também não resolve. São duas medidas, dois movimentos conjuntos. Mozart, por favor. Olha, o Brasil hoje investe por aluno no ano R$ 5.500. É o dobro do que investia em 2000. Foi um esforço enorme que o país fez, mas ele ainda é pouco quando a gente compara com os países da comunidade europeia. O per capita aluno no Brasil é ainda baixo, apesar desse esforço. Mas, como o Mário disse, é preciso fazer com que esse dinheiro chegue na escola. Muitas vezes ele fica pelo meio do caminho, ou seja, ele é mal utilizado.
seja às vezes por desvios mesmo, na merenda a gente vê isso com muita frequência, lamentavelmente, mas às vezes precisa de foco, gastar em algo que realmente produza a aprendizagem, produza a valorização do professor. O Brasil ainda paga muito mal ao seu professor. Em média, um professor no Brasil ganha 40% menos do que ganha outros profissionais com a mesma titulação. Né? E essa é uma das metas também do Plano Nacional de Educação, né? Para que ao longo desses 10 anos a gente consiga avançar. Portanto, vamos precisar de mais recursos, mas é preciso que a gestão desses recursos seja mais eficiente e aquele trabalho, como a gente estava falando há pouco, do Ministério Público, Tribunais de Contas, mais organizados esses sistemas, vão ser grandes alinhados para que isso aconteça. Mário Mozaro, eu queria agradecer a presença de vocês mais uma vez no nosso Sala Debate. E antes de encerrar o programa, eu quero dar uma dica para os estudantes que vão fazer o Exame Nacional do Ensino Médio esse ano. Já está no ar a segunda temporada da websérie Enem no Futuro, realizada em parceria com o Instituto Unibanco. Dessa vez você acompanha os estudantes Sara Tamires, do Ceará, Giovana Veronês, de Goiás, Felipe Leite, de Minas Gerais e Arthur Carlos, aqui do Rio de Janeiro, que vão gravar ao longo de 20 dias o seu cotidiano aí de preparação para o Enem. E você aí de casa, então, assiste a websérie Enem no Futura no site www.futura.org.br/Enem no Futura e também todas as terças-feiras, logo depois do Jornal Futura, às 5h30 da tarde. Mais uma vez a você de casa, obrigada pela companhia. Mário Mozart, muito obrigado e uma boa noite. Obrigado, boa noite.